A hora do ataque. Imagens mostram o momento em que o bandido invade loja pela terceira vez em Vila Velha. Comerciantes da Glória reclamam dos constantes assaltos. O julgamento da bailarina que tramou a morte de uma colega de palco. A vítima venceu uma disputa em gravação de DVD, o que teria provocado o crime. O namorado da acusada confessou que atirou. O amigo dela também é suspeito. É grave o estado de saúde de grávida atropelada numa calçada. O parto foi antecipado e o bebê está na UTIM. O motorista estava embriagado e não tinha carteira de habilitação. Casal tem o carro furtado de estacionamento em supermercado e fica no prejuízo. Em casos assim, saiba os direitos do consumidor e os deveres do estabelecimento. Uma tosse que não para, secreção, febre e falta de ar podem ser sinais de coqueluche. Na Serra, uma família inteira pode estar com a doença, mas não consegue ajuda na rede pública. Motorista capota com o carro depois de ser atingido por outro veículo. E conhecer o universo com o toque das mãos, Planetário de Vitória começa sessões para deficientes visuais. A gente volta em um minuto. Olá, boa noite. Ladrão se rasteja em loja para fugir dos sensores e leva R$20 mil em mercadoria. E essa não foi a primeira vez que ele deu um prejuízo ao comerciante de Vila Velha. As imagens de vídeo monitoramento do estabelecimento flagraram o momento em que o bandido consegue acessar a loja. Para driblar o sistema de segurança e não acionar o alarme, ele rasteja pelo chão. Sem se importar em ser pego, o homem se movimenta vagarosamente e, com paciência, pega tudo quanto consegue carregar. Repare o cuidado que ele tem em trocar um dos balcões de lugar para não ser pego pelos sensores do alarme. Em seguida, ele arrasta os produtos pelo chão e foge pelo mesmo buraco por onde entrou. A gente ficou muito assustado, porque eles já entraram algumas vezes aqui, né? E toda vez que eles entram, a gente investe mais em segurança e a gente muda a loja, a gente, né, investe. E chegar aqui e ver isso, eu fiquei muito frustrada, fiquei assustada. A invasão aconteceu por volta das 3 horas da madrugada e a audácia do bandido vai muito além do que mostram as câmeras de segurança. Antes de conseguir entrar aqui dentro, ele escalou um muro de cerca de 5 metros, caminhou pelo telhado por onde ele conseguiu fazer um buraco e entrar por essa passagem aqui. As características do bandido e a estratégia de roubo dele levam a crer que seja o mesmo que invadiu a loja outras 2 vezes e outros estabelecimentos também. Da última vez, para ele entrar, ele foi perfurando o teto, né, em várias partes para poder achar um lugar mais viável para descer, né? E dessa vez, eu acredito que seja a mesma pessoa, que ele foi num lugar certo. Há cerca de um mês, o gesso do teto teve que ser reformado. O bandido destruiu parte do revestimento ao andar sobre ele da última vez que invadiu o estabelecimento. Depois de outro prejuízo, desta vez de quase R$20 mil, câmeras que filmam com qualidade mesmo no escuro já foram instaladas. Mas os lojistas esperam que o policiamento na região seja reforçado durante a noite, por causa da sequência de roubos também em outras lojas. Medo eles não têm, porque para entrar do lado de fora, escalar e não ter ninguém para ver, né, eu acredito que não tenha segurança, né, durante a noite. Pois é, fica aí o apelo dos comerciantes à polícia. Mais segurança, principalmente à noite na Glória. Um casal teve o carro furtado no estacionamento de um supermercado na Serra. O estabelecimento não quer pagar o prejuízo, já que não cobra pela vaga. Mas não é isso o que diz a lei. Foi só o tempo de entrar no supermercado para fazer as compras. Na saída, a surpresa no estacionamento. Olhamos para um lado, olhamos para o outro, procuramos o carro, não estava no local que a gente estacionou. O furto aconteceu dentro do estacionamento deste supermercado, que fica no bairro Laranjeiras, na Serra. O Fiat Uno tinha sido comprado há apenas 13 dias. Não tinha seguro. Um prejuízo de mais de R$10 mil. Levaram tudo, impressora, notebook, bíblia, tudo que estava dentro do carro levaram, não perdoaram nada. E foi coisa assim, rápida. O casal, que é cliente do supermercado há cerca de 3 anos, procurou o gerente para contar o que tinha acontecido. A resposta que os dois ouviram não agradou.
Ele simplesmente falou por o estacionamento ser aberto e não pago, o supermercado não tinha responsabilidade nenhuma sobre o nosso veículo, né? E falou que ia pagar o nosso táxi para levar embora, pegou nossos dados, nos telefones, só que até no momento ele não deu assistência absolutamente nem nada. Este advogado explica que não importa se o estacionamento é gratuito ou pago. Em situações como essa, a responsabilidade é do estabelecimento. A responsabilidade vai ser sempre do estabelecimento comercial. Se ele disponibiliza um estacionamento para que seu cliente tenha mais comodidade, tranquilidade, naquele momento que o cliente deixa o automóvel no seu pátio, no seu estacionamento, é configurado um contrato de depósito. Então, o depositário, que é o estabelecimento comercial, ele é totalmente responsável por qualquer dano, arranhões, amassados, furtos, que venha a ocorrer no bem deixado sob sua guarda. Jennifer e Rosevan registraram um boletim de ocorrência na Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos. A esperança é de que o problema seja resolvido. A esperança agora é a justiça, né? Além de Deus, é dos homens aí, né? Ver o que vai ser resolvido, né? Como a gente viu aí na reportagem, o casal afirma que procurou a gerência do supermercado e não teve nenhum apoio. Nós entramos em contato com a assessoria do OK, que informou não ter conhecimento do caso. Bom, agora tem, né? Então a gente espera que tudo se resolva. O julgamento dos acusados de matar a dançarina Aline Gama. Nessa primeira fase, são julgados David Correia, suspeito de atirar, e a Daiane Matias, acusada de tramar a morte da bailarina. O julgamento de David Correia de Souza e a Daiane Matias começou ao 12h30, no Fórum de Alto Laje, em Cariacica. David e a Daiane são suspeitos de assassinarem a dançarina Aline Gama de Oliveira, na época com 21 anos. Ela foi vítima de uma emboscada em setembro de 2012, no pátio de um hotel em Campo Grande. O primeiro a ser ouvido foi David. Sempre de cabeça baixa, procurava responder rapidamente tudo que lhe era perguntado. Cerca de 30 pessoas, entre familiares e amigos de Aline, acompanham o julgamento. Dos 7 jurados, são 5 homens e 2 mulheres. Segundo as investigações, o crime foi planejado por a Daiane e o amigo Juliemerson Bastos. E David, o ex-namorado de a Daiane, foi quem executou a Aline com 2 tiros. O motivo? A Aline conseguiu uma vaga para dançar na gravação de um DVD. A Daiane, também dançarina, tinha perdido a disputa. Ela não se conformou e idealizou o assassinato. Na época, Juliemerson e a Daiane negaram a participação e chegaram a elogiar a vítima. Só vi ela de vista umas 2 vezes no palco, dançando, uma pessoa bonita, parecia ser simpática, e das pessoas que os nossos amigos em comum disseram que ela era muito simples, uma pessoa jovem, batalhadora, e infelizmente foi tirada a vida, né? Eu acho que na cabeça dele foi que se ela participasse do DVD, eles iriam ficar com ela lá, entendeu? Iriam aceitar ela e eu iria estar perdendo meu posto. Chegar a matar alguém por causa da felicidade de outra pessoa e por causa de amor, não justifica o que ele fez. Só que David resolveu contar tudo o que realmente tinha acontecido. Menti por amor que eu tinha por aquela desgraçada lá. Tanto que eu fiz por essa mulher, coisa que eu nunca fiz pela minha mulher mesmo, que eu era casado. Uma coisa era, eu tô com vontade de tomar um suco de cajá. Eu saí 00:10 da casa da mãe dela para poder arrumar polpa de cajá e depois fazer. Eu tô me sentindo um otário. O julgamento continua nesta terça-feira. Quem sofreu e ainda sofre com a dor da perda, aguarda por justiça. A gente só espera que a justiça de Deus, primeiramente, e dos órgãos competentes, né, da justiça aqui da terra, dos homens, que seja feito, né? Porque eu acho que tirar a vida de um ser humano igual tiraram da minha filha, né? Isso não pode ficar impune de jeito nenhum. O julgamento continua. Na Serra, uma família inteira pode estar com coqueluche. Entre os infectados, um bebê de 2 meses. A doença provocada por uma bactéria é altamente contagiosa, provoca muita tosse e precisa ser tratada de forma rápida. Mas falta material na rede pública e imagine só, a recomendação é esperar. Nicolas, de apenas 2 meses, vem enfrentando crises de tosse como essa há dias. Segundo a mãe, sequências que chegam a durar 30 minutos. Andréia explica que as tosses começaram na filha Larissa, de 10 anos. Pouco depois, Nicolas também estava com um problema.
A operadora de caixa deu início a uma verdadeira saga para descobrir o problema de saúde dos filhos. Primeiro, foi ao Hospital Infantil de Vitória. De lá, foi encaminhada ao UPA de Carapina. Do UPA, para a Unidade de Saúde de Jardim Carapina, na Serra. Essa noite o neném piorou, tossia muito, ficou roxinho todo, eu corri para o Hospital Infantil. Larissa chegou a ser diagnosticada com crise de alergia e Nicolas com refluxo. Vários medicamentos foram receitados e ingeridos, mas nada da tosse ir embora. 20 dias depois, procurando ajuda em hospitais e unidade de saúde, somente na noite deste domingo, a Andréia foi informada que as crianças podem estar com coqueluche. A médica solicitou que a Andréia levasse o bebê e a Larissa até a unidade de saúde de Jardim Carapina para fazer o exame necessário para diagnosticar a doença. Assim ela fez, porém o exame não pôde ser realizado pela falta de material para fazer o procedimento necessário. Tem que aguardar, esperar chegar o material. Assim que chegar, segundo eles, vão ligar para mim poder ir lá fazer o exame. Enquanto isso, eu fico aqui aguardando com as crianças passando mal. Esse especialista explica que a coqueluche causa inflamação nas vias respiratórias e a transmissão acontece através do contato direto de uma pessoa saudável com alguém que tenha sido contaminado pela bactéria. Por isso, é necessário que a pessoa com suspeita da doença fique isolada. Toda doença tem um risco. E quanto mais cedo você começar a tratar, quanto mais cedo você fizer o diagnóstico, logicamente que o tratamento vai ter mais sucesso e o paciente menos complicação. O pneumatologista ainda reforça que no caso de Nicolas e Larissa, é necessário urgência no exame e tratamento correto. A doença ela é uma doença que acomete o aparelho respiratório. E isso pode agravar doenças pré-existentes, comorbidades, e pode até levar ao óbito em alguns casos. A espera preocupa a Andréia, que também está com a tosse. Ela faz um apelo. Se eu perder o meu filho, quem vai me trazer de volta? Ninguém. De acordo com a Prefeitura da Serra, os pacientes estão sendo medicados, mas não deu resposta quanto à falta de material para o exame que confirmaria a coqueluche. Continua grave o estado de saúde da grávida atropelada no norte do estado. A professora Antônia Brena da Silva, de 24 anos, e o marido Maxwell Scarpati estavam na calçada desta pizzaria em Pontal do Ipiranga quando foram atingidos por um carro. O motorista do veículo, Luiz Carvalho, de 37 anos, é de Pedro Canário. Ele fez o teste do bafômetro, estava embriagado e não tinha carteira de habilitação. Brena e o marido foram levados para o Hospital Rio Doce, em Linhares. Ela fez um parto de emergência. O bebê, que recebeu o nome de Arthur, está na UTI. A professora teve traumatismo craniano. O marido dela também ficou ferido, mas passa bem. Brena e Maxwell estavam casados há 2 anos. O acusado continua detido. Mãe e filho estão internados em estado grave. Mudanças no trânsito na Terceira Ponte. Na reunião de hoje à tarde entre o Ministério Público e o Centro Integrado de Mobilidade Urbana, foram definidas algumas propostas. Entre elas, colocar mais guardas de trânsito, mudar o sentido de ruas e utilizar a terceira faixa reversível para aumentar o fluxo em horário de pico, e um atendimento mais rápido a veículos parados na ponte. As mudanças devem ocorrer até o dia 30 de outubro. Não foram discutidos o rodízio de veículos nem o pedágio urbano. Motociclista morre carbonizado em acidente na região serrana. Jovem capota depois de ser atingido e caminhoneiro perde controle e causa acidente na BR-262. Pedaços da lataria do caminhão e muito óleo ficaram espalhados pela pista. Chovia na hora do acidente. O condutor perdeu o controle e atingiu a mureta de proteção. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, ele foi identificado como Marcos, socorrido com ferimentos leves. Jovem perde controle de carro depois de ser atingido por outro veículo e capota. O veículo dele foi atingido por um Celta. Adelino comprou o carro há menos de um mês e não havia feito o seguro. Ninguém ficou ferido. Motociclista morre carbonizado em acidente na região serrana. A batida aconteceu na BR-262, perto da rodoviária de Marechal Floriano. O motociclista perdeu o controle do veículo, invadiu a contramão e bateu de frente numa carreta. A moto pegou fogo e não foi possível socorrer a vítima, que foi carbonizada. O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal de Vitória.
Previsão do tempo: a terça-feira de primavera vai ser com ventos moderados e condição de chuva fraca ao longo do dia em toda grande parte do estado. As temperaturas variam de 11 a 25 graus na região serrana e de 12 a 32 nas outras regiões. Hoje foi dia de sessão especial no Planetário de Vitória. Deficientes visuais tiveram a chance de conhecer melhor o fantástico mundo da astronomia. A textura da Lua, o sistema solar, os céus a um toque dos dedos. O Planetário de Vitória iniciou nesta segunda-feira uma sessão adaptada para cegos. A ideia é transformar a astronomia em ciência acessível para quem não consegue enxergar ou tem dificuldades para ver. O áudio está todo preparado para que ele entenda todo o conhecimento ali contido, né? E todo o teatrinho, o processo do teatrinho. O baixa visão, ele consegue visualizar, sim, o teatrinho de sombra, porque tem um contraste de luz bom. João, de 9 anos, compreende a obra de Monteiro Lobato com um livro adaptado para a baixa visão. O preto e o branco provocam um contraste necessário para que, junto com o menino Pedrinho, ele faça uma verdadeira viagem ao céu. Essa iniciativa maravilhosa, os professores de educação especial estão tendo. Para João é maravilhoso estar participando desse projeto. Os alunos entram em uma sessão explicativa. O áudio narra o conteúdo pré-conhecido, criando o real sentido do que eles tocaram assim que entram no ambiente e escutam a história. Sejam bem-vindas ao nosso sítio. Hoje conheceremos uma grande história. Assim fica mais fácil escolher o que mais encanta no universo. Não é mesmo, Leandro? É uma sensação boa de você conhecer os objetos aqui, explorar, saber o que está acontecendo. As sessões recebem alunos especiais da Rede Municipal de Ensino de Vitória, mas também estão abertas ao público em geral. Tem no site da Prefeitura do Planetário e aí ele pode vir como visitante que não seja vinculado à escola. Estamos abertos a recebê-los. O site do Planetário é www.planetariodevitoria.org. E a seguir, assalto à joalheria. Os criminosos renderam segurança e roubaram várias peças. A gente já volta. Bandidos invadem shopping e assaltam joalheria no sul do estado. Os 3 criminosos armados renderam segurança. Eles fugiram levando várias joias e relógios. É a segunda vez este mês que uma relojoaria é assaltada no município. O crime aconteceu em Cachoeiro de Itapemirim. A Polícia Civil investiga o caso. E a gente fica por aqui. Outras informações agora no SBT Brasil e amanhã no Tribuna Notícias, primeira edição com Ingrid Schwartz e Torino Marques. Muito obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre. Uma boa noite e até amanhã.